Bom, hoje nós iremos estudar sobre o conto, que é um gênero literário bastante conhecido e com diversos autores brasileiros. Antigamente, o conto ele era apenas oral. As pessoas se reuniam em volta de uma fogueira e alguém ou alguma pessoa acabava contando, desenvolvendo essa história. Porém, com o passar do tempo, com o descobrimento e com da escrita, foi possível efetuar o registro dessas obras. E há vários registros de obras no Egito, e a partir de então, desses registros, foram se desenvolvendo e diversos autores foram criando outras obras, outros contos. E como eu disse no início, não foi diferente aqui no Brasil. Nós temos diversas obras conhecidas e bastante valorizadas e autores como Machado de Assis, Álvaro de Azevedo, Mário de Andrade, entre outros. Primeiro nós vamos conhecer um pouco sobre a estrutura do conto. Então ele vai possuir uma narrativa curta, com apenas um momento de conflito, com apenas uma maior tensão. Tensão essa que será chamada de clímax. Vai possuir poucos personagens também. Vai obter um cenário limitado, ou seja, se o acontecimento pode ser em apenas um lugar ou dois no máximo, ou pode ser em uma floresta, pode ser em uma casa, uma praça, ou seja, esse espaço será totalmente limitado. A sua estrutura ela vai possuir personagens, narradores, sendo que vai possuir os narradores em primeira pessoa, que seria já um narrador que também é personagem, que vai fazer parte do enredo, vai fazer parte da história. Além do narrador observador, que ele vai contar apenas aquilo que ele vai estar vendo e ele não vai fazer parte da trama, não vai fazer parte da história. Temos também o narrador onisciente. Esse já não vai fazer parte da história, porém ele vai saber de todos os acontecimentos e o desfecho dessa história, e o que aconteceu e o que vai acontecer. Temos também na estrutura o tempo, sendo que no tempo nós vamos saber exatamente a data do acontecimento. Como exemplos, nós temos a obra de Monteiro Lobato, que tem como título Negrinha. E lá nós vamos ver que a trama acontece pouco depois da libertação dos escravos, e teremos até mesmo datas para nos mostrar esse acontecimento. Nesse caso, em 13 de maio de 1988. No conto também nós teremos o espaço, que, como eu falei antes, é o lugar que a trama vai acontecer. Normalmente são poucos espaços que teremos, que são os cenários em que os personagens irão desenvolver ou sofrer as ações. Teremos também um enredo, que vai ser a sequência das ações, que vai trazer um movimento para o gênero literário. E por último, nós temos o conflito, que será o momento em que veremos as situações, os problemas enfrentados pelo personagem. E no caso do conto, o conflito ele costuma ser único, por ser algo mais simples e mais breve, digamos assim. Entre os tipos de contos, nós teremos diversos tipos, sendo contos de fadas, contos de terror, contos de humor, contos populares ou realistas, dentre muitos outros. Entre os maiores contistas brasileiros, nós temos Machado de Assis, Carlos Drummond de Andrade, Monteiro Lobato, Clarice Lispector, entre vários outros
autores conhecidos. Eu trouxe para vocês um exemplo de conto na qual eu fiz uma pesquisa e gostei bastante, e que eu aconselho a leitura de vocês, que é o conto Negrinha de Monteiro Lobato. O conto ele vai falar sobre uma menina de 4 anos, negra, no qual ela vivia com sua mãe na casa de sua patroa, que tinha como nome Dona Inácia. E a menina vivia escondida e sufocada porque a patroa de sua mãe não gostava de crianças e muito menos de crianças, ouvir choro de criança. Era algo que estressava bastante. E a mãe da menina tinha que, quando ela tinha crise de choro, tapar a sua boca para que a patroa não ouvisse. E então foi um dia a mãe da menina acabou morrendo e a patroa veio e ficou com a menina. E a menina mal podia se mexer, porque a patroa a tratava muito mal e a todo momento estavam chamando de palavras horríveis para a menina, espraguejando. Tanto é que ela não tinha nem não era nem chamada por um nome, ela era chamada de Negrinha, que deu o título da obra. E ela não recebia carinho nenhum dessa mulher, da Dona Inácia. E além de não receber carinho nenhum, a Dona Inácia ainda dizia que ela era uma pessoa boa por ter adotado a menina órfã. Então, no decorrer da obra, vieram 2 sobrinhos de Dona Inácia para casa e nesse momento foi o primeiro momento no qual a Negrinha se deparou com uma boneca. Até então ela nunca tinha conhecido. Inesperadamente, a Dona Inácia deixou com que ela brincasse com essas meninas. Porém, isso levou a menina a gostar muito das meninas e com o regresso das duas, ela acabou ficando muito triste, não queria se alimentar. E no final, a menina acabou morrendo de tanta tristeza. E esse é um conto de Monteiro Lobato que vocês podem estar pesquisando e conhecendo. Os contos eles são bastante simples, porém bastante interessante para se ler. Tem outros contos também bastante conhecidos, que são A Cartomante, de Machado de Assis, Baleia, de Graciliano Ramos. E esses contos sempre são repletos de histórias bastante interessantes. Então era isso que eu queria falar e compartilhar com vocês acerca do conto.